Nós também queremos, neste momento, olhar para a sua santa palavra. E antes de olhar para a palavra do nosso Deus, eu convido a cada um de vocês a também baixar a sua cabeça e falar com Deus em oração, pedindo que Ele nos abençoe neste momento. Falamos com o nosso Pai. Amado Deus e Pai, como é bom podermos ter mais uma vez a oportunidade de ouvir a Tua santa palavra, de também refletir sobre ela. Que ela possa mais uma vez alimentar a nossa fé. Que também o Santo Espírito nos envolva com o Teu poder, para que possamos compreender a Tua palavra e que ela faça sentido em nossa vida. E em todos os momentos, quando não a compreendemos, que não nos falte a fé, para que possamos seguir firmes, confiantes de que Tu estás em nós e que Tu nos guardas e nos acompanhas nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Queremos estudar mais uma vez sobre o tema, olhar para este tema tão misterioso que aparece da palavra do nosso Deus, de que Cristo vive em cada um de nós. E hoje, nesse estudo, nós queremos refletir sobre como Cristo entra em cada um de nós e como Cristo atua na vida de cada um de nós. Para isso, pedi antes o louvor que cada um pegasse a sua Bíblia e também abrisse a sua Bíblia em Tessalonicenses, na carta que Paulo escreve a Tessalônica, no capítulo 2, versículo 13. E ali está escrito assim: E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem aqui, talvez a melhor tradução, toda vez que aparece essa palavra mensagem, seria quando levamos a vocês a palavra de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não aceitaram como uma palavra que vem de pessoas, mas como uma palavra que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Esse texto e essa carta de Paulo à cidade de Tessalônica é um texto muito especial. Ao que tudo indica, foi escrito no ano 50 depois de Cristo, ou seja, um dos primeiros escritos do Novo Testamento. E Paulo escreve essa carta com o objetivo de encorajar aquela igreja, encorajar os irmãos dessa cidade, pois eles estavam passando por uma grande perseguição. Ao contrário, talvez, da grande maioria das igrejas que foram formadas neste período, a igreja de Tessalônica foi formada por pagãos que foram convertidos por Deus ao cristianismo. E eles estavam sendo perseguidos pelo povo judeu. Então, uma situação bastante atípica dentro do Novo Testamento. Pagãos convertidos, perseguidos por judeus. E o apóstolo Paulo escreve essa carta como se estivesse escrevendo a pessoas muito queridas, como a seus filhos, por exemplo. E diversas vezes nós podemos perceber este amor do apóstolo Paulo pelos cristãos de Tessalônica. Basta olhar alguns versículos antes, por exemplo, quando Paulo começa essa carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Já aqui aparece, lembramos e damos graças, diz o versículo 2,
porque vocês continuam praticando ou colocando a fé de vocês em prática. O amor como vocês vivem, a forma diferente como vocês vivem. No versículo 7 do mesmo capítulo 1, ainda o apóstolo Paulo diz assim, ó, desse modo vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da província, da Macedônia e da Acaia. Para toda a região vocês se tornaram exemplos. E Paulo orava a Deus, dando graças a Deus. E aqui chegamos então no capítulo 2, versículo 13, onde o apóstolo Paulo mais uma vez diz, existe outra razão pela qual damos graça. Qual é essa outra razão? Porque a palavra de Deus que fora anunciada pelo apóstolo Paulo, que fora tão recebido ou tão bem recebida por aquela igreja, agora estava agindo, diz a segunda parte do versículo, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Deus está agindo em vocês. A linguagem tradicional diz assim, Deus está operando eficazmente em vocês. Deus está operando de uma forma muito eficaz na vida de vocês. E como Deus fazia isso? Como Deus operava? Como Deus agia? Qual era o meio que Deus usava para transformar um pagão em um cristão exemplar? Diz o texto bíblico que o meio que Deus usa é a palavra. Sobre isso nós queremos refletir hoje, sobre o poder transformador da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela tem muitos textos, enfim, que falam sobre o poder dessa palavra. Mas um dos textos mais especiais é o texto do Evangelho de João. Quem de vocês não lembra o texto do Evangelho de João? João capítulo 1, onde João, de uma forma bem diferente, descreve a vinda do Salvador Jesus. E ele diz que esse Salvador era a própria palavra de Deus encarnada. Diz assim em João capítulo 1, quem tiver as suas Bíblias e quiser acompanhar, diz assim, no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e e nada do que existia foi feito sem a palavra. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz a todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Do que João está falando? Desde o começo a palavra já existia. Diz o texto de Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, também tão conhecido o texto, diz que quando Deus, em sua sabedoria, resolve criar do nada o universo, existia uma grande escuridão e o Espírito de Deus pairava ou se movimentava sobre as águas. E aí diz o versículo 3. Então disse Deus, ou Deus disse, a palavra de Deus entrou em ação. E qual foi essa primeira palavra? Haja a luz. E a luz começou a existir. E assim, dia após dia da criação, nos é relatado, e Deus disse, e assim aconteceu. O apóstolo João, tanto tempo mais tarde, fala dessa luz que também veio para dissipar as trevas de toda a humanidade, quando a humanidade perdida precisava de um rumo. Mais adiante um pouquinho, no versículo 10 até o versículo 12, João continua a falar sobre a palavra. Ele diz, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo. Como diz lá em Gênesis, por meio da palavra Deus fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Pois
Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra estava no mundo, o mundo foi criado pela palavra. E quando a palavra, mais uma vez, resolve, então, trazer a luz à humanidade e se encarnar aqui, neste mundo, muitos não o reconheceram, muitos não o receberam. Ainda é assim hoje. Mas aos que o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E o versículo 14 diz que a palavra de Deus era o próprio Deus presente entre nós. Diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu como filho de Deus. A natureza de Deus se revelou em Jesus Cristo, que era, segundo as palavras de João, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Outros evangelistas relatam de uma forma muito diferente a encarnação de Jesus ou a vinda de Jesus a este mundo. Mas isso não acontece só lá no Natal. Se nós olharmos para a anunciação, por exemplo, do anjo, a Maria, nós podemos ver o quanto a palavra já estava presente ali naquele momento. E diz o texto que está colocado aqui embaixo, o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38, nos narra toda a história. Mas eu quero destacar os versículos 34 e 35 apenas. Quando o anjo, então, com a sua palavra, anuncia a Maria que ela daria à luz a um filho, e este filho seria o Salvador, o enviado por Deus para, assim, salvar a humanidade, Maria olha e diz: não, peraí, não é possível. Eu não tenho relações com nenhum homem, eu não posso ser mãe. E aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus o Altíssimo a envolverá. O poder de Deus vai fazer isso. O Espírito Santo vai sobrevir sobre você e fará isso, Maria. Ou seja, a palavra de Deus estava se fazendo carne e habitando entre nós. Esses textos nós podemos perceber de uma forma muito clara que Maria nada fez para conseguir a sua ou para se tornar digna de ser mãe do Salvador Jesus. Maria nada fez para que a palavra de Deus pudesse habitar nela. Maria apenas ouviu e foi tomada pelo Espírito para que ela pudesse então se tornar uma serva do Senhor. Isso também, outros textos da palavra de Deus nos mostram de uma forma muito clara. Cristo não entra no ser humano por causa de qualquer esforço humano. Também nem por uma decisão do próprio ser humano. Ao invés disso, Cristo entra na vida do ser humano através do agir da palavra e do Espírito Santo, que transforma a vida do ser humano. E esse agir da palavra de Deus, como nós vemos lá no texto de Tessalonicenses, texto que nós usamos no início do nosso estudo como base, essa palavra ela age de uma forma muito eficaz e transforma a vida daquele que deixa-se dominar pela ação do Espírito Santo. A palavra de Deus, quando pregada, ela causa um efeito, ela age na vida do ser humano. Eu trago alguns exemplos bíblicos para demonstrar isso. O primeiro exemplo é tão conhecido, também já usei na semana passada, o texto da ressurreição de Lázaro. Ali Jesus, diante do túmulo, Jesus olha e diz: Lázaro, vem para fora.
E assim acontece. O texto é João capítulo 11. Ao falar de Jesus, a ação de Deus acontece. Segundo exemplo que eu quero trazer para vocês é do paralítico, que não sabemos o nome, a sua história está registrada em João capítulo 5, versículo 8. Esse texto nós lemos alguns dias atrás na casa do nosso Deus, ainda quando nos reuníamos aqui na casa de Deus. E ali esse texto nos relata que diante do paralítico, diante daquela pessoa, Jesus olha para ela e diz: levanta-se, toma a sua cama e ande. E assim aconteceu. Outro exemplo ainda de Jesus é quando Jesus visita a filha de Jairo, que havia morrido. Uma bonita história que está registrada em Marcos capítulo 5. Ali, Jesus, diante da menina, exclama: Talita cumi. Como está colocado na nossa Bíblia, quer dizer: levanta-se, menina. Levante-se, menina. E assim aconteceu. Também poderíamos citar tantos outros exemplos do próprio Jesus. Mas eu quero citar um exemplo do livro de Atos ainda, quando Pedro anuncia a palavra de Deus. Atos capítulo 3, versículo 6. E diante de um homem com deficiência também, ao anunciar a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz assim: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E assim aconteceu. A palavra de Deus, ela provoca um agir dentro daquele que a ouve. Assim, provavelmente você lembra aí na sua casa de tantos outros exemplos bíblicos em que a palavra de Deus se tornou viva e eficaz, onde ela agiu de uma forma imediata. Quem quiser deixar algum exemplo ainda aqui nos comentários, pode deixá-lo depois para o nosso estudo também posterior. É sempre bem importante lembrar, quando a palavra de Deus está presente, o agir de Deus acontece. Martinho Lutero, certa vez falando sobre esse poder transformador da palavra de Deus, ele nos diz assim: eu prego o evangelho de Cristo e com a minha voz o trago até o coração do ser humano. Eu prego dizendo que Jesus está sentado à direita de Deus, o Pai, que Ele reina sobre todas as criaturas, que Ele nos perdoa no nosso pecado, nos livra da morte, nos dá a vida eterna, que Ele governa sobre o mundo, sobre todos os demônios e tudo aquilo que existe neste mundo. E se você crê nessa pregação da palavra, você já tem em seu coração a habitação de Cristo Jesus. Veja o quanto a palavra de Deus, Martinho Lutero ainda segue, veja o quanto a palavra de Deus que sai da nossa boca é capaz de fazer. Ela traz Cristo aos ouvidos e ao coração de todos aqueles que nele creem. E aqui, não apenas nessa afirmação de Lutero, nós temos a resposta à pergunta, mas também em todos os exemplos bíblicos que nós citamos até agora, temos a resposta às perguntas que eu fiz lá do início do nosso estudo para reflexão aí na casa de vocês. Lá no início eu tinha perguntado assim: é correto afirmar ou dizer que eu entreguei a minha vida a Jesus, ou eu me converti a Jesus, e marcar inclusive um dia, uma data para que isso, ou um momento em que isso aconteceu? Pergunto isso porque isso é muito comum de ser ouvido hoje em dia. Eu me converti, eu entreguei a minha vida a Jesus. Não sei o que vocês responderam, o que vocês refletiram, o que vocês estão pensando agora. Mas toda vez que eu ouço essa palavra, eu fico pensando assim: poxa vida, e cadê a ação do Espírito Santo? Cadê a ação da palavra de Deus que transforma vidas? Diz o texto de João
Eu deixo o texto aqui embaixo para vocês darem uma olhada depois, texto de João, capítulo 16, que o Espírito Santo viria. Jesus estava anunciando a vinda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo viria para convencer a humanidade de todo o seu pecado. Essa era a primeira função do Espírito Santo. O Espírito Santo viria para ensinar a humanidade tudo aquilo que precisaria saber, ou seja, para fazer com que a palavra de Deus pudesse se tornar viva e eficaz. E o Espírito Santo ainda lembraria a humanidade de tudo aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Portanto, o converter, o fazer com que alguém entregue a sua vida nas mãos de Deus, não é ação humana, e sim ação do Espírito Santo. Se Cristo está em nós pela palavra de Deus, é porque ele já habitava em nosso coração pela ação do Espírito Santo. Cristo está em nós. E como ele entra em nós, uma das formas, a outra nós vamos ver nos próximos estudos, ou as outras formas, mas uma das formas é ao ouvirmos a pregação, ao olharmos para a palavra do nosso Deus. Lutero tem uma outra frase bastante conhecida quando ele comenta a entrada ou a ação de Deus em nossa vida. Ele diz assim: Cristo entra no nosso coração exatamente da mesma maneira como ele entrou no ventre de Maria, ou seja, pela ação poderosa do Espírito Santo, pelo anúncio da palavra de Deus. Cristo entra em nosso coração. E uma vez vivendo em nós, Deus também quer agir de uma forma eficaz em nós, quer transformar a nossa vida, quer mudar a nossa forma de agir, de pensar, assim como fez com que aqueles pagãos ali da região da Tessalônica tivessem a sua vida transformados pela ação do Espírito Santo ao ponto de se tornarem agora exemplos para toda a região, para todos aqueles que estavam ao seu redor. E daqui nós podemos tirar uma grande lição para a nossa vida. Ainda hoje a palavra de Deus quer transformar o nosso viver. E como nós estamos usando a palavra de Deus? Como nós olhamos para toda a palavra que Deus nos deixa para a nossa reflexão? Estamos lendo a palavra, estamos estudando essa palavra a fundo para que nós possamos assim conhecer todos os mistérios aqui contidos que trazem tanto consolo, que trazem esperança para a nossa vida? Conhecemos a Bíblia? A Igreja Luterana, há muito tempo atrás, era conhecida como a igreja que retornou para a palavra. Retornou novamente à sua raiz, a olhar para o que a Bíblia nos ensina. Será que hoje em dia nós ainda somos ou temos essa característica em nossa vida? Por vezes nós conhecemos alguns versículos bonitos, alguns trechos da palavra de Deus e achamos que conhecemos o suficiente para a nossa vida. Mas toda a palavra do nosso Deus, ela é inspirada por Deus e Deus quer trabalhar em nosso viver através da sua palavra. Por isso, não deixe de ouvir a palavra, não deixe de refletir na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai transformar também a tua vida, vai fazer com que a tua vida também esteja mais próxima do nosso Deus. O apóstolo Paulo diz, ainda de uma outra forma, ainda nos fala o quanto essa palavra tem uma importância especial para o nosso viver. O texto em Romanos, capítulo 10, versículo 14 e seguintes, nos diz assim, aqui mais uma vez é usada na linguagem de hoje, a tradução é feita por mensagem. Então, substitua toda vez que está colocada a palavra mensagem, substitua por palavra, pela palavra de Deus. Diz assim o texto:
E como poderão crer se não ouviram a mensagem ou a palavra? E como poderão ouvir a palavra se ninguém for anunciar essa palavra? Como é que a palavra será anunciada se não forem enviados mensageiros a anunciar essa palavra? E aí o apóstolo Paulo continua a se perguntar e conclui no versículo 17, dizendo assim: portanto, a fé vem pelo ouvir da palavra, pelo ouvir da pregação dessa palavra que nos aponta ou nos mostra Cristo Jesus. O apóstolo Paulo reconhece a ação de Deus através da sua santa palavra. Ainda hoje, o poder milagroso e assombroso da palavra de Deus é uma boa razão para você se alegrar. Onde a palavra de Deus é pregada, ali também Cristo está presente. Onde Cristo está presente, também existe a transformação das vidas. E para concluir, eu trago um outro texto muito conhecido e muito profundo que nos fala sobre a palavra do nosso Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, onde nos diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os seus desejos e pensamentos do coração delas. Principalmente a primeira parte que eu quero destacar desse texto. A palavra de Deus é viva e poderosa. Ela corta mais que uma espada afiada aos dois lados. Ouça a palavra de Deus. Reflita sobre a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela quer transformar também a tua vida. Como Cristo entra em mim, como Cristo habita em mim, uma das formas é através da sua palavra. Que Deus sempre nos alimente com a sua palavra. Amém.